Estamos de volta para o terceiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Mauá e, dando sequência ao bloco anterior, o candidato Irmão Ozelito é quem faz a pergunta agora. Irmão Ozelito, a quem é que o senhor dirige a sua pergunta? Candidato Átila. O senhor tem 1 minuto. Candidato Átila, eu como você convivemos esses 4 anos na Câmara, enfrentando todo tipo de dificuldade, um abandono total que nós encontramos na cidade de Mauá. Você começando pelo transporte público, quando fizeram a mudança lá no Jardim Zaira, onde a população do Jardim Zaira tem sofrido muito essa questão, no Itapeva. Mas o que me aproxima muito é a situação da saúde. A saúde pública de Mauá, ela está totalmente abandonada. E eu fui conselheiro tutelar e eu convivi com muita situação na questão da saúde pública, as drogas invadindo as casas, invadindo as famílias. Eu quero saber a sua opinião, o que você tem no seu plano de governo, no combate às drogas, no apoio à família, porque isso é não só em Mauá, mas em muitas cidades, mas Mauá é muito grave esse assunto. Muito oportuna a sua pergunta, candidato Ozelito. Até porque eu fui o único candidato a prefeito que está aqui, que apresentou um plano de governo para a população e o plano de governo foi entregue em cada casa à população da nossa cidade. Nós vamos criar centros de recuperação ao combate às drogas e apoio não só ao dependente, mas também à família. Criando também convênios com as igrejas, com instituições que defendem o combate à droga. Porque a droga, candidato Ozelito, é uma doença, inclusive o Ministério da Saúde diz isso. Então nós temos que combater isso. Inclusive, a droga não é muito diferente do remédio. Se você aumentar, tomar uma dosagem maior, também é droga. Inclusive, uma coisa importante é dizer que nós temos que trazer um remédio contra a corrupção na nossa cidade, que está desenfreada. Licitações fraudulentas, as pessoas não confiam mais na cidade de Mauá devido ao que está acontecendo, aos altos índices aí de corrupção. Então nós temos que realmente tratar a droga como um índice de questão de remédio. Nós temos que realmente tratar a droga como um grande problema. Não tratar o dependente de uma outra forma, mas tratando o dependente realmente com apoio, para que ele volte à sociedade. Irmão Ozelito, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato, o senhor coloca que apenas o senhor tem um plano de governo. Eu também tenho um plano de governo, não consegui ainda, por questões financeiras, estar distribuindo em toda a cidade, mas eu tenho um plano de governo e tem propostas, inclusive, voltadas, até porque, como já falei, eu fui conselheiro tutelar e convivi na prática com esse descaso, que hoje a cidade de Mauá não dá apoio para o dependente, ele tem apenas um CAPS que funciona ali no período do dia, mas não tem uma clínica de recuperação, não tem apoios a famílias. E quando conselheiro tutelar, encaminhei muitas famílias, muitos dependentes para o centro de recuperação, e ao retornar ao seu convívio normal, por falta de apoio por parte do poder público, muitos deles retornaram ao vício. Mas eu tenho proposta para apoiar a família, abrindo porta de emprego, solucionando os problemas do dependente e da família. Candidato Átila, 1 minuto para a sua tréplica. Eu acho, candidato Ozelito, que você tem que apresentar o seu plano de governo para a população, para que a população conheça o seu trabalho. Nós temos que também trabalhar contra a discriminação que o dependente tem na nossa cidade hoje. Muitas das vezes, ele não tem uma abertura no mercado de trabalho. Então nós temos que trabalhar isso, apoiar as famílias, porque a doença também chega na família. Quantas mães e pais sofrem com isso? Então nós temos que estar incentivando a criação de geração de emprego e a recolocação dessas pessoas na sociedade. Dessa forma com quê? Com clínicas de recuperação, bancadas pelo poder público, com especialistas, tanto nas partes clínicas quanto nas partes psicológicas, para que o dependente se recupere, para que ele possa voltar como cidadão na nossa cidade, um cidadão de bem, para que ele possa gerar progresso na nossa querida cidade de Mauá. Obrigado, candidato. E quem pergunta agora é o candidato Edmar da Reciclagem. O senhor dirige a pergunta a quem? O Paulo Bill. Por favor, 1 minuto. Candidato Paulo Bill, quais são as suas propostas aí para melhorar o transporte da nossa cidade? Até porque também é um problema sério e a gente precisa ter um olhar, qualquer um dos candidatos que forem eleitos,
voltado a isso, né? A questão da acessibilidade, a frota tem que estar adaptada, nós temos que ter, na minha opinião, mais empresas, né? Não pode ser apenas uma ou duas, não tem que ter esse monopólio. De repente, propor uma questão de um transporte alternativo. Eu acho que a nossa cidade, os pais, as mães, as pessoas que trabalham, até mesmo na nossa cidade, eles têm que levantar muitas vezes 1 hora mais cedo do que poderia levantar, né, para esperar os ônibus, né, nos bairros mais distantes do centro. O que o senhor faria aí para melhorar o transporte da nossa cidade? A população de Mauá, Edmar, não pode ser transportada como gado. Ela merece respeito e dignidade. O trabalhador que acorda cedo, que tem uma jornada, muitas vezes depende do trem, do metrô. E hoje é uma total falta de respeito com o transporte público, que ocorre, aliás, há muitos anos. Mauá, durante muito tempo, se culpava o dono da empresa, enfim, mas de concreto, esses grupos que querem voltar ao poder tiveram oportunidade, mas não fizeram nada que efetivamente pudesse melhorar o transporte da nossa cidade. E eu falo do transporte porque é uma das questões importantes e que depende nem tanto de investimentos públicos, mas principalmente de ação política, porque você tem uma empresa concessionária e é uma concessão que tem margens de lucros razoáveis, então você tem que, como prefeito, ter pulso e exigir um transporte de qualidade, ônibus novos, cumprimento dos horários. Os pontos de ônibus, você tem que exigir que a empresa faça a cobertura. Você vê muitas vezes senhoras, senhores, crianças embaixo do sol, não tem nenhum lugar para sentar porque os ônibus não cumprem os horários. Então, eu acho que é uma das áreas que nós vamos enfrentar com muita determinação e que basicamente depende mais dessa ação política. Se eles não cumprirem, eu rompo o contrato de concessão. Então, independente de quem que seja a empresa, temos que ter novas empresas que tenham esse compromisso com a população de Mauá. Candidato Edmar da Reciclagem tem 1 minuto para a réplica. Nós conversamos com o governador e já existe uma disposição financeira para a construção de um novo terminal rodoviário, inclusive interestadual. O que falta? Doação da área. Como eu disse antes, às vezes por brigas partidárias, as coisas não acontecem de melhor para as pessoas em Mauá. Então a ideia é ter sim um terminal interestadual na nossa cidade, porque a nossa rodoviária é um lixo, todo mundo sabe disso, o mauense sabe disso, precisamos ter essa preocupação, precisamos acabar com essa questão dos lotes, lote 1, lote 2, temos que unificar apenas um lote, colocar as empresas para trabalhar em todos os bairros, ora uma empresa, ora depois, se o tempo é 15 minutos, que seja 15 minutos uma empresa, 15 minutos depois outra, cria-se a concorrência, se você cria-se a concorrência, com certeza nós vamos melhorar o transporte. E a saída da rodoviária, nós temos que ter novas vias também para resolver o problema do trânsito, como a nova Barão de Mauá, para ligar ali o centro ao Itapeva. Com isso, nós vamos melhorar o transporte da nossa cidade. Candidato Paulo Bio, o senhor tem mais 1 minuto para a sua tréplica. Eu concordo com você, um dos maiores problemas que nós temos na cidade de Mauá é a questão da mobilidade urbana, que nós também vamos enfrentar, vamos ter que fazer um grande estudo com muita emergência para que nós possamos ter uma fluidez melhor de todo o trânsito da nossa cidade. Agora, você disse bem a questão da rodoviária. Hoje as empresas têm condições de... nós vamos exigir que ela faça uma nova, em conjunto com a Prefeitura, uma nova rodoviária. Até outro dia me perguntaram qual seria o meu primeiro ato como prefeito. Eu falo, olha, existem projetos, grandes obras, mas uma coisa que dá vontade, Edmar, é ir lá naquela rodoviária com uma VAP, com uma mangueira e começar a lavar aquilo lá que realmente cheira mal, é um desrespeito com a população. E nós vamos promover um transporte de qualidade com muita firmeza, com muita determinação, ônibus cumprindo horário, ônibus com qualidade, ônibus frota nova, uma passagem justa e também a implantação do bilhete único. Quem pergunta agora é o candidato Diniz Lopes. A quem o senhor pergunta? Eu pergunto ao candidato José Silva. Candidato, eu já ouvi pela cidade inúmeras promessas que são as mesmas feitas por alguns candidatos a outras eleições. Tem pessoas que têm 4 mandatos de deputado estadual, outros têm 3 mandatos, e sempre nas campanhas promete a mesma coisa. Você, meu amigo, minha amiga,
lembra que prometeram poupa-tempo, prometeram a universidade, prometeram o hospital regional, prometeram a integração, prometeram bom prato para o Jardim Zaira, enfim, promessas de alguns candidatos não faltam, e sempre são as mesmas. Aliás, eu até confundo de vez em quando, que eu acho que eu pego o mesmo panfleto de eleições passadas. Com a função de deputado, não conseguiram trazer para a nossa cidade, porque a função do deputado é ligar o município ao Estado e ao governo federal. Eu pergunto, Zé Silva, você acha que esses candidatos eleitos vão conseguir colocar essas promessas em prática? Diniz, eu tenho muita dúvida, porque realmente, quando você anda pela cidade de Mauá, você percebe que a população está descrente da política na cidade. Exatamente por causa dessa montanha de promessa que faz para nosso querido povo de Mauá. As pessoas falam, os candidatos a prefeito, a vereador, só aparecem na época de eleição. Promete Deus e o mundo e não cumpre nada. Haja visto, diz, que nossa cidade, sucatear a Guarda Civil Municipal, nossa segurança está precária. O transporte é histórico. A péssima qualidade do transporte. A nossa saúde é histórico, a má qualidade da saúde, todos prometem. Mas o problema, Denise, é que exatamente as grandes empresas é que financiam a campanha eleitoral de uma grande maioria desses candidatos. E aí, chega lá já engessado, com a prefeitura engessada, comprometida. E também as determinadas coligações que se fazem, já fechando o cargo, aí entra pessoas sem capacidade nenhuma para administrar a questão da habitação, a questão do transporte, a questão da segurança, a questão da educação, pessoas que não entendem nada de educação, tá? Pessoas até que votam contra a educação, contra os professores, deputados que fizeram isto, né? No PLC 26. Tempo. Candidato, seu tempo está encerrado e o candidato Diniz tem 1 minuto para a sua réplica. Meu amigo, minha amiga de Mauá que está nos assistindo, sabe que eu fui prefeito durante 11 meses e fizemos muito pelo transporte. Nós fizemos, trocamos a frota de ônibus novos. No nosso governo, ônibus não pode ter mais que 5 anos de uso. Nós vamos construir uma rodoviária nova, não só no centro, mas também nos bairros, uma rodoviária com a iniciativa privada. Porque em cima da rodoviária existe um grande espaço que os empresários estão de olho. Então eles vão ter que construir um terminal moderno, um terminal confortável, com segurança, porque vai ser de responsabilidade desses empresários, e a parte de cima da rodoviária eles podem usar para construir salas, para locação e por fim. Então nós vamos fazer pelo transporte, mas não é só isso, nós vamos duplicar Barão de Mauá, vamos duplicar Castelo Branco, porque não tem como cumprir horário as empresas de ônibus se elas não conseguem circular pela nossa cidade. Então as vias têm que receber um tratamento melhor. E nós vamos abrir licitação para novas empresas. Tempo, candidato. Agora o candidato José Silva tem 1 minuto para a sua tréplica. No governo do PSOL, nós vamos intensificar a participação popular. Que não adianta, ficar refém de vereadores só não funciona. Por isso que nós conversamos todo dia com a população, nas reuniões que fazemos, nas entidades, que nós vamos fazer um governo de participação popular no seguinte sentido. Vamos criar os conselhos, todos os conselhos existentes na cidade, que não funcionam hoje. Vamos trazer a população junto, porque nós do pessoal, o único que nunca passamos pelo governo nenhum. Tá? Nós vamos chegar ao governo sem comprometimento com os empresários, sem comprometimento com outros partidos, porque nós estamos sozinhos. Nós vamos colocar nossos secretários que realmente saibam pensar governo, que tenha projeto, que tenha ideias. E nós vamos escolher a dedo. Não vai ter compromisso político. Nosso compromisso político é com a população de Mauá. Candidato. E dando sequência ao debate, quem fecha o bloco é o candidato Átila. O senhor pergunta a quem? Perguntar ao candidato Ozelito. Por favor. A cidade de Mauá, principalmente, candidato, o Jardim Zaira, o Jardim Rosina, a Vila Magine, sofreu com muitas enchentes, principalmente em 2011, janeiro de 2011, onde pessoas ficaram desabrigadas, desalojadas e abandonadas, aonde até morte ocorreu naquele segmento. O corpo de bombeiros foi retirado do Jardim Zaira. O que o senhor pensa em fazer na questão das enchentes da nossa cidade?
Candidato Átila, acompanhei de perto essa situação, vi ali as famílias sendo abandonadas totalmente pelo poder público, vi o governador do estado querer ajudar a cidade de Mauá e ter as portas fechadas. Então, a nossa proposta inicialmente, retirar essas famílias que estão em área de risco, porque até algumas saíram durante aquele período e hoje retornaram pela dificuldade que hoje elas se encontram em não ter o apoio por parte do poder público. Então nós temos que fazer a redução dessas famílias que estão hoje nas áreas de risco, apoiar essas famílias. Hoje a limpeza dos córregos que muitas vezes são feitos apenas de 4 em 4 anos às vésperas de uma eleição. Então o poder público ele tem que acompanhar diariamente as demandas, principalmente na questão da enchente. Foi um verdadeiro abandono o que aconteceu nesse período, nesses últimos 4 anos. Então, eu, enquanto prefeito da cidade de Mauá, vou fazer a limpeza dos córregos, vou desobstruir hoje as bocas de lobos, que tem feito com que o grande número de enchente ter ocasionado a limpeza do piscinão também será uma das prioridades. O candidato Átila tem, então, 1 minuto para a sua tréplica. Sem esquecer, né, candidato, da questão habitacional, porque muitas famílias ficaram abandonadas e tiveram que voltar, como o senhor disse, para o local. Então, nós temos que investir na educação, principalmente com o governo do Estado, com a implementação de CDHUs na cidade, também com o governo federal, através de construções de novas casas populares na nossa cidade. Sem esquecer de um novo modelo da Defesa Civil. A Defesa Civil tem que ser incentivada com um novo modelo. E a volta, principalmente, do Corpo de Bombeiros para o Jardim Zaira. Porque se o Corpo de Bombeiros estivesse no Jardim Zaira, muitas mortes poderiam ter sido evitadas naquele momento. Então nós temos que implementar, através da limpeza de piscinões, limpeza dos córregos, realmente recadastrando essas famílias, verificando quais são as áreas de risco, treinando essas famílias para um processo de evacuação em massa, para que as pessoas não sofrem o que sofreu o Jardim Zaira e o Jardim Rosina, com mortes, onde as pessoas ficaram desamparadas e abandonadas. Mais 1 minuto para a tréplica do candidato Irmão Ozelito. Eu sou do PTB, onde hoje o PTB tem um livre curso dentro do governo do Estado. A gente tem visto hoje, né, na atual administração, uma dificuldade muito grande da interlocução do poder municipal com o poder estadual. Então eu quero buscar essa parceria com o governo do Estado para que a cidade de Mauá não continue nesse abandono que tem acontecido nos últimos anos. E com certeza vamos fazer com que a cidade de Mauá cresça, se desenvolva com mais qualidade de vida, uma cidade que não tem uma área de lazer, uma cidade com orçamento de quase 800 milhões para o ano de 2013, uma população de quase 420 mil habitantes, onde você não tem uma área de lazer. Se no dia de hoje o morador de Mauá quiser fazer um lazer, ele precisa ir para Santo André, ele precisa ir para outra cidade. Então, vou investir para que a cidade de Mauá cresça e se desenvolva com mais qualidade de vida, com parceria com o governo do Estado. No próximo bloco, mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Eleições 2012, você decide na Band.